Oi, meus queridos gerandinos, que alegria enorme estar aqui com vocês. Como eu comentei no culto, fiquei de mandar um resumo daquilo que a gente conversou sobre as 7 igrejas de Apocalipse, as 5 que desagradaram e as 2 que agradaram ao Senhor. E para a gente fazer uma espécie de resumo, convidei 2 amigos, o Marcelo e a Ana, para, a partir daquilo que dialogamos no culto, eles fazerem um bate-papo sobre os principais momentos daquilo que aprendemos ontem. Então segue aí com vocês, quero saudar, oi Marcelo, oi Ana, queridos! Oi, Pastor Marcos. Olá, membros da Gerando, queridos gerandinos. Que bom estar aqui com vocês hoje, né? Para essa conversa. Isso aí. Pastor Marcos, é o seguinte, nós pegamos a sua pregação sobre as 7 igrejas do Apocalipse e criamos um bate-papo a partir do que o senhor ensinou, sabe? Exatamente. A ideia é mergulhar um pouquinho mais, né? Nessas mensagens que são, nossa, tão atuais. Pois é. Essas cartas, elas são tipo um raio-x espiritual, né? Um espelho pra gente. Com certeza. E o ponto central que, como o pastor Marcos tem falado para vocês, é aquele de Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é a chave de tudo. E o interessante, né, é que olhando para as igrejas, a gente vê que as que mais agradaram Jesus, muitas vezes eram as menores, sabe? Com menos recursos aparentes, verdade. Enquanto aquelas que levaram um puxão de orelha podiam até parecer mais, sei lá, bem-sucedidas por fora. Vamos ver isso com calma. Vamos. Começando pelas que, digamos, desagradaram. Laodiceia, por exemplo. 0 elogios. Laodiceia. A famosa igreja morna. Nem quente, nem fria. Aquela coisa. Indiferente, superficial. Eles se achavam ricos, né, autossuficientes. Lá em Apocalipse 3,17 fala isso. Sou rico, estou abastado, não preciso de nada. E a cidade era próspera mesmo, né? Tinha a lampreta, bancos, uma escola de medicina famosa. Só que essa riqueza material parece que cegou eles espiritualmente. Achavam que estavam bem, mas Jesus via como miseráveis, pobres, cegos e nus. Não estavam buscando o reino, né? Estavam satisfeitos consigo mesmos. É muito forte isso. E é ali que Jesus fala, né? Olha, estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Mas é aquilo, né? Como o pastor Marcos tem falado pra vocês, quem tá morno, acomodado, às vezes nem ouve a batida. Fica difícil abrir a porta. A mornidão impede a comunhão, né? Aquela ceia íntima com Cristo que ele quer ter. Exato. E outro exemplo forte é Éfeso. Olha só, uma igreja trabalhadora, perseverante, que combatia o erro doutrinário, parecia ótima. Sim, eles tinham muita coisa boa. Mas Jesus chega e diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Faltou o principal. Faziam as coisas certas, mas Sim, sem aquela paixão inicial por Cristo, né? perderam o essencial. E aí o serviço vira só ativismo, né? Como o pastor Marcos tem falado para vocês, o amor a Deus, o amor ao próximo, isso é o coração do reino. Se isso esfria, a busca pelo reino perde totalmente a força. Fica vazio. E tivemos outras, né? Sardes tinha fama de viva, mas estava morta espiritualmente. Pérgamo tolerava doutrinas erradas, comprometendo a fé. E Tiatira crescia em obras, amor, fé, mas tolerava a imoralidade ali no meio, a figura de Jezabel. Misturava crescimento com um comprometimento bem perigoso. Todas elas, de jeitos diferentes, né, acabaram falhando em colocar o reino e a justiça de Deus como prioridade total. Desviaram o foco. Mas olha, nem tudo foi crítica, né? Graças a Deus. Temos Esmirna. Que exemplo! Nossa, Esmirna. Pobre materialmente, perseguida, sofrendo calúnia, mas Jesus chega e fala o quê? Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Rico espiritualmente. Por causa da fidelidade deles, né? Mesmo na maior provação, na ameaça de morte, não negaram a fé. Eles buscaram o reino acima de tudo, né? Até da própria vida.
E como o pastor Marcos tem falado para vocês, essa é a verdadeira riqueza para os olhos de Deus. Essa lealdade, essa pureza de coração, não as circunstâncias externas. A palavra-chave ali é permanecer fiel. Lindo isso. E temos Filadélfia também, outra que só recebeu elogio. Filadélfia. Tinham pouca força, Jesus reconhece isso. Talvez fossem pequenos, né? Poucos recursos aos olhos humanos. Exato. Mas eles perseveraram, guardaram a palavra, não negaram o nome de Jesus, mesmo com essa pouca força. E por causa dessa fidelidade, mesmo sendo pequenos, Jesus deu para eles uma porta aberta, oportunidades divinas que ninguém podia fechar. Buscaram o reino com o que tinham, né? E Deus abriu os caminhos. Isso mostra muito, como o pastor Marcos tem falado para vocês, que a fidelidade no pouco é que move o coração de Deus e abre portas grandes no reino. Não é o tamanho, é a fidelidade. Então, olhando para todas elas, para as 7, fica muito claro esse contraste, né? Fica. De um lado, a mordidão, a aparência sem vida real, a tolerância com o erro, a perda do amor, tudo ligado a não buscar o reino em primeiro lugar. E do outro lado, a fidelidade na provação, a perseverança na palavra, mesmo com poucos recursos. Isso sim agrada a Deus, isso sim abre portas. Daí fica a reflexão para nós, né? Para todos nós girandinos, com qual igreja a gente se parece mais hoje? Nosso coração, nossa comunidade? E mais importante, qual exemplo a gente quer seguir diante de Jesus? É um convite para a gente sempre examinar nosso coração, né? Com certeza. E buscar com fervor essa vida autêntica, a pureza, resgatar o primeiro amor e ser fiel até o fim, colocando sempre o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, acima de tudo. É isso, pastor querido, é isso, queridos gerandinos. Esperamos ter auxiliado nessa reflexão. Foi muito bom conversar sobre isso. Verdade. Abraços a todos. Abraço, Marcelo, abraço, Ana, e em especial, abraços gerandinos. Que bacana! Espero que a gente tenha aprendido ainda mais a partir desse resumo que teve como base a nossa pregação e até o nosso próximo encontro, queridos. Beijo no coração de todos, fiquem na paz do Senhor. Até mais, tchau, tchau!